E aí, gente, hoje eu estou com um prazer enorme de estar aqui com a Camila Maia. Camila está lá em Florianópolis. Tudo bem com você, Camila? Tudo tranquilo, prazer gigante estar aqui. Prazer é todo meu. Obrigado aí por você tirar um tempo do seu sábado, em vez de estar na praia em Florianópolis, estar aqui conversando comigo. Tá? Muito obrigado aí pelo teu tempo. E, Camila, conta pra gente rapidinho o que você faz hoje, o que é o teu cargo hoje. Hoje eu sou cofundadora na Cumbuca Dev, que é uma empresa brasileira. A gente ainda está tentando decidir se vai ser empresa, se vai ser corporativa, se vai ser ONG, enfim, estamos vendo, mas é basicamente na área de educação em tecnologia focado com open source. Então, open source no meio de como uma ferramenta de ensino ali para pessoas, principalmente de grupos minoritários, né? Enfim, foca em educação e tecnologia. Eu e minha prima, a gente abriu essa empresa atualmente e estou trabalhando tempo integral lá, para tentar botar em prática algumas ideias que eu tive ao longo de todos os anos da minha carreira. Esse nome é sensacional, Kumbuka Dev. Depois a gente conversa um pouco mais sobre a Kumbuka Dev. E deixa eu voltar para o passado aqui e perguntar para você, como é que tecnologia, como é que computação, programação apareceram na tua vida? Como é que isso começou? Foi completamente ao acaso, zero planejado. Na época, eu fazia duas faculdades, fazia uma faculdade de matemática e computação científica e outra em pedagogia, porque meu sonho era dar aula de matemática, né? Eu já vi aí que já tinha uma parte na educação, né? Apesar do nome ser matemática e computação científica, até a quinta ou sexta fase não tinha absolutamente nada de computação científica, era pouquíssima coisa. Então, nem tinha muita ideia. Se duvidar, eu não saberia fazer um for loop naquela época, eu não tinha nenhuma ideia. E eu estava muito triste, assim, com o curso, com o jeito que as pessoas ensinavam, com o ego dos professores, enfim, todo o jeito que era estruturado o curso de matemática, isso me desanimou muito, porque eu gostava bastante da matéria em si. E eu estava desanimada e até que uma colega da época falou, por que você não tem sistema de informação? Eu não sabia nem o que era, né? Mas eu pensei, vou tentar. Eu não estava completamente desiludida, então eu fui pegando as matérias com a minha própria matrícula da matemática, né? Fazendo na Universidade Federal aqui de Floripa, né? Então, eu fui pegando com a minha própria matrícula da matemática, eu fui puxando as cadeiras de sistema de informação. Aí eu não entrei lá, não sabia, não tinha a menor ideia do que era. Primeiras aulas eu já adorei. E aí depois eu fiz mais matérias e passei no vestibular e troquei daí para sistema de informação. Sempre interessante nessas entrevistas que eu faço aqui, como aparece alguém ou acontece alguma coisa que gera um evento naquela vida da pessoa, que é um evento de transformação. No caso, essa recomendação, essa sugestão da sua amiga abriu uma porta totalmente nova na sua vida, né? Uma coisa que você nem conhecia e, repentinamente, você fala, opa, isso aqui é bacana, isso aqui é interessante, deixa eu explorar esse caminho aqui e ver o que é, né? O que eu falo para as pessoas, cada um tem a sua estrada, cada um tem o seu caminho, a seguir aquela estrada, e ver onde a estrada vai e corrigir à medida que a estrada começar a ir um caminho que você acha que não está muito legal. Mas Exatamente, completamente no acaso. você não teve nenhum tipo de exposição à tecnologia no ensino básico, ensino médio? Foi na época da faculdade, eventualmente, que você começou a ter essa exposição a partir do sistema de informação? Eu diria que a exposição à tecnologia seria como um usuário comum, assim, né? Então, Uhum. o máximo ali, sabia fazer alguma coisinha ou outra no Mirk, na época, ICQ, essas coisas, então sabia customizar mas muito, muito pouco, assim, não tinha a menor ideia do que era mais realmente usando projetor de texto, essas coisas assim. Realmente programação ou qualquer coisa nessa linha, né? Não foi só realmente no curso de sistemas, né? É bacana, e também é legal você mencionar o ICQ, o Mirk, ver quantas pessoas começaram a ter os seus primeiros contatos com internet, e comunicação e computação através dessas ferramentas, né? Eu acho que Sim. até hoje ainda sei o meu número do ICQ, era 962395, né? Memorizei o número. Nossa Senhora, Mas muito bom. conta mais pra gente como é que foi lá como é que foi o curso de Sistema de Informação, como é que evoluiu o teu estudo dentro da Universidade Federal de Santa Catarina? Então, foi um curso bem legal, assim, eu separei ele basicamente em dois momentos, assim, que foi o primeiro momento que eu curti muito, que foi antes de eu pegar um emprego na indústria, né?
um estágio na indústria e depois eu pegar um estágio na indústria. Eu acho que eu tive duas visões bem diferentes, assim. As primeiras 5 fases, eu trabalhava, fazia estágio na própria universidade, né? Então era mais um meio acadêmico. Então, para mim, parecia que a, as aulas que eu recebia, né, o conteúdo que eu recebia nas aulas, eles caminhavam muito bem com o que eu estava aprendendo no estágio. Então, que era eu fazia estágio na parte de segurança da computação. E, no momento que eu peguei a primeira vez um estágio na indústria, eu perdi completamente a motivação na parte da graduação em si. Eu comecei a ver que as coisas andavam muito mais rápido na indústria, e claro, obviamente eu estava dedicando mais horas, então o meu curso era à noite, eu ia para a aula, já estava cansado, e sendo que eu já tinha visto um monte de coisa diferente durante o dia inteiro. Então, assim, eu diria que ali da sexta fase em diante foi um pouco mais. Foi mais assim, vamos acabar, não teve tanta motivação. Enquanto da primeira à quinta fase eu estava completamente apaixonada assim, pelo curso. Bacana. E conta um pouco mais sobre esse estágio, sobre segurança da computação, como é que foi esse estágio aí? Então, eu consegui esse estágio porque como eu já fazia, eu tinha feito algumas fases de matemática, né? Eu até poderia ter validado algumas matérias no começo de sistema de informação, mas eu estava tão, assim, querendo começar tudo de novo, falei, vou pegar as matérias de matemática também, é, sem querer validar, né? E aí, numa dessas matérias, obviamente, eu já tinha um conteúdo bem maior, né? Que eu tinha pego da matemática, então eu me saí bem na matéria. E o professor que dava essa matéria, ele era o coordenador do Laboratório de Segurança em Computação. Então, ele me chamou e ali eu comecei a trabalhar. Então, era um estágio de 4 horas, eu trabalhava com Java Swing, então eu fazia interfaces gráficas e tudo mais para a parte do HSM. Era basicamente um hardware para guardar certificados digitais e chaves criptográficas. Então, eu fazia ali a interface gráfica do software que rodava nesse hardware. Bacana. E você foi desse estágio para um outro estágio? Como é que foi isso? Então, eu trabalhei uns 2 anos e pouco ali, e essa história é legal, porque agora parece que faz 1 milhão de anos, porque eu tinha ouvido falar, um amigo meu falou que ele trabalhava com Scrum. Eu ia jogar futebol com ele, né? Eu sempre joguei futebol e ele já trabalhava numa empresa que já era da indústria e tal. E toda vez que eu ia com ele jogar futebol com esse pessoal da empresa, eu ia de carona com ele e ele ia contando como é que era o trabalho dele. Então ele me falava assim que tinha esse esquema de tu pegar tickets, tu podia ter os tickets e tu ia Aham. lá, tinha fila, tu podia pegar e tu ia resolvendo, e daí tu ia mudando de estado. E aí ele falava também sobre testes automatizados, que era basicamente uma coisa que tu rodava e dava verde ou vermelho. E aí aquilo eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso conhecer como é que é esse processo, né? Então eu fui no Google e coloquei empresa Florianópolis Scrum. Aí nessa época eu consegui encontrar duas, que era uma Kaordic, né, que agora já foi comprada, né? E a outra era a própria empresa que ele trabalhava, né? Aí eu apliquei para as duas e aí no fim eu escolhi indo para a Kaordic. Mas o meu único objetivo era trabalhar numa empresa que tivesse Scrum. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o processo seletivo, eu me senti naquelas, assim, sabe quando você fala sobre empresa no Google, que você chega lá e tinha arminha de brinquedo, tinha guitarra, violão em uma sala, pessoal tudo super à vontade. Eu assim, nossa, é assim que é o mundo da tecnologia. E é incrível também que foi a paixão pelo futebol, jogar o futebol. Você começou a conversar com seu amigo, ele te explicou algumas coisas, falou como é que eram algumas coisas, você chegou lá, foi usar o Google para pesquisar e isso abriu outra oportunidade, outra porta na tua vida, esses eventos que vão acontecendo, né? E como é Uma que coisa, foi? uma coisa só importante de falar disso é que, se tu for vendo a minha trajetória, ela sempre tem a ver com conexão com pessoas. Uhum. Eu demorei para entender isso, mas depois de muito tempo, então, na verdade, a minha vida, ela é muito mais do que, eu decidi estudar isso, eu decidi fazer tal coisa, essa conexão com as pessoas, conversa, troca, que sempre me faz ir para as direções que eu acho que acabam sendo bem legais. Exatamente, eu sempre falo para as pessoas que o poder da conexão, do networking, como a gente fala, não é clichê, realmente. No meu caso, eu estou aqui no Canadá hoje, faz exatamente 28 anos que eu cheguei no Canadá.
e eu estou no meu emprego número 8 em 28 anos, e com exceção do primeiro emprego, os outros 7 foram alguém que me indicou para o emprego. Então, alguém que me recomendou para o processo seletivo, eu passei no processo seletivo porque alguém falou, Marcelo, vai lá e conversa com essa pessoa, e eu fui, e aquilo deu coisa positiva na minha vida. É incrível, super, super importante, né? Mas aí você foi para Chaordic, né? E como é que foi esse foi estágio nessa época na Chaordic? Chaordic, não, perdão, Chaordic, né? Chaordic, isso, que era mistura de caos e ordem, né? Então ficava Chaordic. Assim, eu trabalhei 2 anos como estágio, né? Eu entrei lá a primeira vez para ser estágio de 4 horas, em nenhum dia eu trabalhei 4 horas, então desde o dia 0 eu já estava, na verdade, trabalhando 6 horas, e aí eles ajustaram meu contrato e tudo mais. Porque, imagina, para mim, eu estava completamente deslumbrado com o mundo da tecnologia e tudo que dava para fazer, né? E a empresa era uma empresa de sistemas de recomendação, então, basicamente, elas faziam widgets que eram colocados nas páginas dos e-commerces com essas recomendações. Então, por exemplo, você comprou inclusive, era esse exemplo que a gente dava na época, você comprou um CD da Beyoncé, e talvez você goste, sei lá, da Rihanna. Então tem aquela janelinha, né? Que aquela janelinha era colocada direto no site dos clientes. Então, por lá eu fiz muita coisa. Eu comecei primeiro na parte mais de front-end, realmente, de fazer esses widgets e tudo mais. Aí eu percebi que realmente não gostava tanto, então logo no começo eu já fui mais para a parte de back-end na época. E aí depois eu ainda mudei de time, eu fui para parte no time de dashboard, que era basicamente para cuidar das APIs de análise, né, de todos os números da empresa e tudo mais, uma API interna, gerava reportes e tudo mais, e aí que eu comecei a trabalhar com Ruby. Então, eu trabalhei nesse time, e aí minha vida, assim, quando eu descobri o Ruby, para mim foi também outra, assim, é tudo muito claro, tudo muito fácil de entender, intuitivo, e o que eu penso que vai ser realmente é. E aí, daí depois disso eu fui contratada e trabalhando ali, só que aí, como eu fui contratada às 8 horas, eu não trabalhava 8 horas, era 10 horas, 11 horas, enfim, eu não sabia botar nenhum limite, e com isso veio um burnout, e aí porque também era justamente o meu último ano na faculdade, né, é o meu último semestre, tinha que fazer TCC. Então, aí do burnout, eu saí da empresa, tranquei a faculdade e parei tudo. E parou por um tempo aí para se recuperar do burnout? Sim, eu tive que pegar licença, fiquei uns 3, 4 meses, pelo menos, sem conseguir fazer nada. E aí que eu decidi que eu iria para a Europa. Legal, legal. E você estava nessa época de, vamos dizer assim, de recuperação, né? Uhum. E você, como é que pintou a ideia de ir para a Europa? Como é que surgiu isso, né? Foi um outro evento, assim? Foi jogar futebol de novo, não? Não. Aí foi um relacionamento mesmo. Um Legal. relacionamento, que nem era um relacionamento ainda, era a vontade de ter um relacionamento, e a pessoa estava na Alemanha. Então eu fui e descobri sobre a ESEC, eu não sei se existe ainda mais, mas basicamente era uma organização que fazia estágios ao redor do mundo. Então fazia parcerias entre as empresas, então você conseguia ir para uma outra empresa, você trabalhava 8 horas, meio com um salário de estágio, mas em compensação, por ser estágio, era muito mais fácil de tu ser contratado, né, pelas leis e tudo mais. Então, antes eu sair aqui do Brasil, eu me cadastrei na ESEC e eu fui para a Alemanha, aí fiquei lá um tempo para realmente tentar alinhar minha cabeça e tudo mais. E aí, quando meu visto estava expirando, faltava 15 dias para expirar, aí eu pensei, agora eu acho que é uma boa hora de procurar um emprego. Aí eu fui lá no portal da ESEC, comecei a me candidatar e tinha uma vaga em Budapeste para trabalhar com Rails, com tudo muito parecido com o que eu trabalhava aqui na Caord. Aí eu me apliquei e logo já me aceitaram e eu fui para Budapeste. Bacana. E você já conhecia Budapeste? Já tinha estado em Budapeste ou Não, foi capaz, não conhecia a Europa, nada. Eu falei, Budapeste, eu botei no Google, vi umas fotos, parece bonito, é mesmo que eu vou.
Budapeste é uma cidade sensacional, né? Para quem não conhece, aí é um lugar super para frente, como a gente fala. Quer dizer, tem as É suas uma ilha. complicações hoje com o Orbán e outros políticos lá, mas é uma cidade muito interessante, muito jovem, muita história, muita coisa bacana para você ver e fazer também. E como é que É foi? quase, Você, diga. não, é quase que é uma ilha no sentido, né, mais metafórico de resistência ali na Hungria, né? Porque a Hungria é muito conservadora e Budapeste vai completamente contra isso. É uma das minhas, eu diria que é uma das minhas cidades favoritas do mundo. E é impressionante a história que você tem lá. Eu visitei, estive lá 2 vezes já. E é sensacional. A Putz, história toda, o povo, as pessoas, é absolutamente sensacional. A gente tem equipe lá também, é absurdamente sensacional. E e aí, foi para Budapeste, chegou lá, como é que foi a tua, então, foi no- como é que foi a tua adaptação à cidade, o idioma, a comida, coisa toda? a primeira semana, assim, eu fiquei um pouco em choque, porque eu estava na Alemanha, né? E Uhum, vamos dizer assim que os parâmetros comparando de segurança e tudo mais com o Brasil eram completamente diferentes, né? certo. E aí, quando eu fui para Budapeste, eu diria que Budapeste está mais no meio entre o Brasil e a Alemanha, né? Então, eu cheguei na estação, né, que é uma estação linda, mas eu cheguei na parte de trás da estação, eu pensei, pronto, é aqui que vão roubar toda a minha mala, vão levar todas as minhas coisas, e eu ia ficar na casa de um amigo brasileiro, quer dizer, ele não era meu amigo, ele era pessoa que também trabalhava na mesma empresa, e ele era brasileiro. Aí eu pensei, pronto, vou chegar aqui, vou chegar sem mala, o outro menino vai me levar, vai me raptar também. Então, na primeira semana eu fiquei um pouco assim em choque, mas não, spoiler, esse menino ele é maravilhoso, é meu amigo até hoje, e a gente encontrou uma casa para mim logo na primeira semana, e o que eu achava que ia ser muito difícil de me adaptar e que surpreendentemente não foi no trabalho. Assim, foi absurdo. E na primeira semana de trabalho, já parecia que eu estava trabalhando há muito tempo, porque primeiro a tecnologia era muito parecida. Inclusive a forma que eles utilizavam o Rails era muito parecida. Então, eu já rapidinho já consegui me adaptar. E uma coisa que eu achei que a cultura ia ser muito diferente, mas impressionantemente o pessoal lá era muito parecido com o brasileiro. Então, algumas coisas que eles têm que, para mim, era assim, meu Deus, eu nunca imaginei que ia ter uma cultura tão parecida. Eles têm um jeitinho brasileiro, vamos dizer, entre aspas, eles têm a mesma coisa que seria o jeitinho húngaro. Então, eles sempre dão um jeito para tudo, sempre tu conversa e, não, mas vamos fazer isso aqui, vamos dar uma gambiarra aqui, um negócio lá, e não só na área de tecnologia, em tudo. O senso de humor é muito parecido, a ironia, porque eu estava na Alemanha. Na Alemanha é muito difícil, né? A cultura é muito diferente, né? De se conectar. Até depois eu fui trabalhar na Alemanha e realmente é muito diferente. Mas na Hungria eu me senti em casa, assim, a primeira semana de trabalho eu já estava completamente em casa, já estava com amigos, tenho amigos até hoje lá, então foi uma experiência maravilhosa, assim. Experimentou a palinka? Pô, mas com certeza, com certeza. Não só experimentei, como também muitas outras vezes. É. E palinka, para quem não conhece, é uma bebida que tem lá. Eu não diria que é cachaça, mas é um tipo. Um spirit, né? Não É, sei. um aguardente, é uma bebida à base de fruta, né? Acho que é ameixa que eles usam. Acho que é ameixa. E cada família tem a sua variedade, a sua produção artesanal. É bem legal também. Algumas são melhores do que outras, né? Mas é realmente uma cidade fantástica e é realmente bacana que você teve essa oportunidade e trabalhando com Rails nessa época, né? E aí Isso. você disse que você foi para a Alemanha, você foi de Budapeste para a Alemanha, como é que foi isso que aconteceu? Não, Não? não, não, não. Eu sempre tenho muitas voltas, é até difícil de contar. Não, então, eu trabalhei aí um ano lá na Hungria, né? Uhum. E aí eu precisava voltar para terminar minha faculdade, né? Porque eu tinha trancado, então faltava o último semestre, precisa fazer o TCC. Então eu voltei e continuei trabalhando remoto para a Hungria. Aprendi muitas coisas nessa experiência, que é a primeira, né? É péssimo você trabalhar remoto quando você é a única pessoa que trabalha remoto, que às vezes eu estava trabalhando na funcionalidade de um botão, aí eu ia dormir, acordava, não existia mais botão, já tinha mudado tudo, a página tinha mudado, eles estavam tomando lá uma palinca e decidiram mudar completamente tudo. O fuso horário também não ajudava, né? Então, e também precisa de ser um time muito maduro na comunicação para dar certo, né? Então, mas eu trabalhei mais uns 9 meses, assim, remoto,
E aí foi o tempo de eu conseguir fazer o meu TCC, terminar o TCC e me formar, assim. E aí eu continuei no Brasil nessa época. E eu decidi que eu... Aí eu comecei a fazer vários processos seletivos, e, tipo, o que que eu vou fazer próximo, né? Nesse ponto aí eu já tinha certeza absoluta que eu queria trabalhar só com back-end, então eu só me aplicava para vagas de back-end, né? E, e aí eu consegui um emprego para trabalhar na Loadsmart, que era uma empresa americana, né, que contratava aqui no Brasil. Então aí foi que começou a minha saga para trabalhar para os Estados Unidos. E você trabalhava 100% remoto ou você chegou a morar lá? Acho que é a Loadmark em Nova York, não é isso? Isso, não, eu não cheguei a morar lá, eles estavam aplicando para o meu visto e tudo mais, né? Já estava por causa da Covid, acabou trancando ali meu visto, mas e aí eu resolvi mudar de ideia, mas mais para frente. Mas eu só trabalhei daqui remoto mesmo, a gente ia só para lá para fazer projetos ou se encontrar, então eu ia umas 2 vezes por ano, pelo menos. Eu ia para lá encontrar com o pessoal. Legal. E o trabalho na Loadsmart era com Rails também? Não, aí era com Python. Aqui na Hotmart, nessa época, também tinha escritório em Floripa. Então, mas assim, você podia, não precisava ir, acho que era 2 vezes por semana que você precisava ir. Não, nessa época que entrou o Python na minha vida, porque antes na Caótica eu trabalhava com Python, mas era mais para fazer script, né? Então, era Certo. realmente só para parsear, dump, coisas assim. E aí, na Loadsmart era Python, 100% Python e Django. Aí eu falei, então vamos aprender, né? Uhum. Então, aí eu já entrei como senior back-end lá, e aí já fui aprendendo, assim, desde o começo, assim. Bacana. E como é que foi a evolução da Loadsmart? Você foi de lá para SoundCloud ou teve algum outro tipo de Lá, caminho? lá eu cresci bastante, né? Porque quando eu entrei, eu e mais 3 pessoas aqui no escritório de Floripa, e quando eu saí, era muita gente, sei lá, umas 150 pessoas, acho que de equipe de engenharia já, com todo mundo. Então a empresa cresceu absurdamente, assim. E aí, claro, apesar de estar pouco tempo, entre aspas, que era 3, 4 anos, para uma empresa que era pequena na época, né, você acaba virando referência, né? Então, aí eu trabalhei de tudo lá. Eu brinquei um pouco com app de ah, iOS na época, trabalhei bastante com back-end, mas chegou uma hora que eu estava assim, exausta de fazer API, eu não aguentava mais a mesma coisa, faz endpoint, volta, faz isso aqui lá. E aí eu fui percebendo que eu não tinha interesse em trabalhar com produto no geral. E eu ia pegando vários projetinhos, assim, à parte, e todos eles tinham a ver com o que a gente sabe agora, que é Developer Experience. Na época não tinha um nome para isso, né? Então eu sempre queria deixar tudo organizado e mais fácil para o time conseguir produzir mais, né? Só que eu tinha que sempre estar trabalhando na área de produto. Também, como eu era uma referência, eu fazia muita junção entre vários times, então às vezes precisava de um projeto grande, me chamava. E aí eu fui entendendo que primeiro eu queria ir para a área de tech, né? Não na parte de gerência, então ali nas 2 pernas do Y foi na Losmart que eu entendi que eu fiz alguns testes e preferia realmente ir para a parte técnica. E aí foi também que eu comecei a perceber que eu gostava muito de trabalhar com a parte de developer experience. Então acho que essas foram as maiores assim, descobrimentos. Teve o principal descobrimento que foi o open source. Em Uhum. 2017, eu comecei o meu chefe começou a falar sobre open source. E aí eu pirei minha cabeça completamente, assim, eu comecei a ver tudo sobre open source. E aí foi que eu criei meu primeiro projeto em 2019 de open source e aí realmente mudou completamente, assim. E conta um pouco mais para a gente sobre essa época que você descobriu o open source e o que você descobriu do open source, o que você começou a fazer de projetos e como é que isso abriu conexões e oportunidades para você também. Então, na época, lá na LoadSmart era utilizada uma ferramenta que chama Danger, que basicamente é uma ferramenta em Ruby, né? Tem outras linguagens agora, mas era uma ferramenta em Ruby que você instalava e rodava no seu no PR do repositório. E ele tinha várias automações que tu podia configurar. Por exemplo, você não autorizou o changelog. Você não formatou tal coisa, né? Lógico. Agora a gente tem GitHub Actions, né? Porque não tinha, né? Então, era basicamente um review automatizado do seu PR
para deixar um pouco mais, para deixar para a pessoa realizar realmente só as partes que o humano precisaria intervir, vamos dizer assim. E essa ferramenta era open source, eu fiquei sabendo sobre ela, e já tinha um pessoal da Loadsmart que tinha contribuído para alguns plugins dessa ferramenta. E aí tinha uma época que a gente estava brincando nos projetos com o Danger e tinha um bug que não estava dando para a gente resolver. E aí foi bem na época que eu estava indo para Nova York e tinha um meetup que a pessoa que criou essa ferramenta ia estar, né? Que é o Arta, que depois ele trabalhou no TypeScript, enfim, é um cara gigante, né? E aí eu e esse meu chefe da época ele me falou, vamos lá então, vamos lá nesse meetup, que era meio que um meetup não era assim de apresentações, sabe? Era meio que todo mundo trabalhando Certo. junto, vamos dizer assim. Aí, vamos lá, vamos conversar com ele. Aí eu cheguei lá, a gente conversou com ele, a gente ficou lá nós três tentando resolver o problema junto. No final, estava resolvido. Para mim, aquilo foi absurdo, assim, de eu poder ir lá, trocar ideia, comer pizza com o cara, entender qual era a ideia dele do projeto por trás, entender qual era o problema, resolver, e na segunda-feira nosso bug estava resolvido, assim. Então, para mim, aquilo, meu Deus, é muito legal, assim. É. A colaboração, né? Realmente muito bacana. E também como isso abre conexões para você também, né? E conta mais. E como é que você foi da Loadsmart para SoundCloud? Certo, daí então o que aconteceu foi que aí a partir disso, dessa primeira experiência com open source, eu comecei a ficar bastante interessada no open source, e aí em 2019 eu criei o meu projeto, que é o Scan API, basicamente um framework para testar APIs, né? Enfim, mas é para testar o protocolo, então dependendo de linguagem. Aí eu criei isso e aí eu comecei a entender, eu fiquei um ano entre a SoundCloud e a Loadsmart, eu fiquei um ano sem trabalho, só trabalhando no meu projeto open source, e aí daí a comunidade foi me reconhecendo, então a comunidade Python foi me reconhecendo, porque esse Python, a comunidade open source foi me reconhecendo, nesse ano que eu fiquei trabalhando, né, entre trabalhos, vamos dizer assim. Aí foi que eu consegui. Foi primeiro o GitHub Sponsors no Brasil, né? Porque New Relic queria me patrocinar. E é, aí eles falaram: vamos colocar no GitHub Sponsors. Só que não existia no Brasil na época. Aí, sei lá, aí eles mandaram e-mail lá, conversaram com o GitHub e falaram: tem como liberar o GitHub Sponsor no Brasil para ela, para a gente testar? Aí sim. Então foi a primeira, eu fiquei ganhando um tempo esse sponsor da New Relic, fui crescendo, e aí eu fui entendendo mais ainda que eu queria trabalhar com Developer Experience. Aí eu comecei a procurar empregos. Aí enfim, estava num momento da minha vida que eu decidi que eu não queria, né, mais ir para os Estados Unidos, que eu já tinha saído da Loadsmart, e então que eu queria ir para a Europa para ter uma qualidade de vida, segurança. Aí eu comecei a me aplicar para todas as vagas de Developer Experience, né? Só tinha uma vaga que eu não tinha me aplicado para Developer Experience, que era da SoundCloud, porque o meu irmão trabalhava lá na época na SoundCloud, e eu sabia que o sistema, que a cultura era muito legal, era muito diversa, e que eles tinham um time de Developer Experience. E eles escreviam bastante no blog, então eu adorava as coisas que eles faziam no time. Então eu peguei a vaga que tinha e apliquei. E era, sei lá, era a vaga para trabalhar com payments, um framework em Rails. Aí eu fui, passei no processo, comecei a trabalhar, mas no primeiro dia eu já falei, como é que eu faço para ir para outro time? O meu gerente era brasileiro e falou, meu Deus do céu. E aí, em menos de 8 meses, 7 meses, eu fui para o time de Developer Experience no SoundCloud. Legal, legal. E como é que foi o trabalho? Você estava na Alemanha, correto? Sim, eu fiz o relocation, né? Eles me pagaram tudo para me levar para a Alemanha e eu me mudei e aí eu tava lá presencial, né? Quer dizer, híbrido, né? Certo. E você morou em Berlim, correto? Morei em Berlim, eu morei por 2 anos e meio em Berlim. E como é que você compara Berlim? Que eu também achei Berlim a cidade assim, super moderna, né? Eu não passei muito tempo em Berlim, foi tipo assim, fiquei um dia lá. Mas me pareceu um lugar meio moderno também, considerando tudo historicamente que já aconteceu por ali. Como é que você compararia Berlim e Budapeste? Eu acho que sim, é bem moderno também. As noites em Berlim, o povo, o pessoal que frequenta, muitas pessoas de vários países. Para mim, o que me pega mais em Berlim é realmente ser uma cultura mais fechada no geral, no dia a dia, né? Eu acho que até
Até tem a parte da natureza, realmente, tipo, o sol, não bate tanto sol, né? Em Budapeste, apesar de ser frio, mas tinha muito sol, então acaba que as pessoas elas ficam um pouco mais abertas, eu acho, no geral. Então, nesse ponto, é, realmente em Budapeste era mais tranquilo. Mas em Berlim, por exemplo, todo mundo fala inglês, então tu consegue conversar muito mais, consegue ter acesso a muitas comunidades de brasileiros. São duas experiências bem diferentes, assim. Mas até lá na Alemanha eu já sabia sobre a cultura e tal, então eu já tentei trabalhar para empresas sempre que fosse um pouco mais diversas com relação à cultura também, tivesse muitas pessoas de outros países e tal, porque realmente, né, até porque eu também não ia conseguir trabalhar falando alemão, o alemão não ia ser para trabalho, então tinha que ser empresas que já fossem um pouco mais abertas. Assim. Legal, legal demais. E como é que evoluiu a vida lá na SoundCloud? Você foi para Trade Republic depois, ou como é que foi isso? Isso. Então, aí eu lutei, né, para conseguir ir para o time de Developer Experience. Aí eu trabalhei. Então, foi a primeira vez que eu trabalhei realmente full time em Developer Experience. E para mim parecia um sonho, assim, porque era basicamente todos os meus projetos que eu tinha que ficar fazendo em paralelo. Esse era o meu projeto central. Então, sério, foram os 2 meses mais felizes da vida, até que a pessoa que era gerente na época falou: então, a gente vai ter que juntar com o time de cloud, de operação, e até então eles falaram: não, a gente vai manter tudo de developer experience, né, tudo certinho. Aí eu descobri depois de uns 2 meses que não, assim, que então realmente ia ter que ser mais na área de infra. E a SoundCloud, inclusive, também, para mim foi uma conquista, porque era a parte de developer experience e a parte de open source, né? Que, por exemplo, o Prometheus foi criado na SoundCloud, né, como um projeto. Eles também tinham, por exemplo, os 5 dias da semana, um dia era dedicado para projetos que tu podia fazer que não tivessem a ver com produto. Então, por exemplo, o Prometheus surgiu numa dessas iniciativas. Eu consegui criar várias iniciativas lá, eu consegui trabalhar um pouco também no Scan API lá. Então, era muito legal todo esse ecossistema, a cultura de realmente suporte ao open source e tudo mais. Mas aí, quando eu consegui chegar onde eu queria, aí estava mudando a gerência toda, eles falaram, ó, Developer Experience não dá mais. Eles não falam com essas palavras, mas eu falei, eu quero fazer essas e essas coisas. Falaram, não dá. E aí eu fui tentar pegar uma oportunidade que fosse estritamente Developer Experience. E aí que eu fui parar na Trade Republic. Antes da gente falar da Trade Republic, conta um pouquinho sobre Prometheus, né? Ferramenta tão importante sobre Ih, cara, me enrolou aqui o inglês e o português. Observabilidade. Falei certo? Acho que é Isso aí. Tá, vamos lá. E Observabilidade. que é tão importante, né? O Prometheus. E conta pra gente, você estava lá quando foi criado? Como é que foi essa, Não, não, como é que foi não, foi criado essa muito história? antes, assim. E explica como é que é a ferramenta, qual a importância dela para nossa audiência. Então, não, eu não estava, quando eu entrei, já o Prometheus era completamente consolidado já, ele já estava numa org separada, já era usado por muito tempo, e quando eu li, assim, meu Deus, o Prometheus é SoundCloud, eu fiquei assim, né? Mas é basicamente uma ferramenta para monitorar, né? Então, tu consegue pegar várias métricas do teu sistema e ver de forma clara, e também tu consegue criar alertas em cima disso, né? Que é com o Alert Manager. É, também tem o sistema todo dele que não é de pull, é de push, enfim, que as informações são, né, é diferente dos modelos convencionais que foram criados na época, então performa muito bem. É bem legal porque foi criado open source e muitas empresas no mundo adotam e usam, né? Também teve uma ferramenta que aí sim era uma que eles estavam criando na época, que era o Telescope. Eu acho que é isso, que era basicamente usando a parte de estrutura e de design da arquitetura do Prometheus, Periscope, com P, Periscope, mas para sistema de log. Então, ele era uma ferramenta que eles estavam sendo desenvolvendo na época, que é exatamente, tu pega realmente a mesma arquitetura, tudo, só que é para tu ter todos os logs, assim. Então, foi bem legal ver o pessoal construindo, e o impacto do Prometheus é gigante, né? Então, eu acho que é legal para mostrar como a própria empresa ela pode ser beneficiada gigantescamente com iniciativas open source. Por exemplo, eu tinha vontade de ir para a SoundCloud justamente por causa dessas iniciativas. Né? Então, às vezes, não só em dinheiro, mas também em talentos e tudo mais.
As pessoas que você vai poder trabalhar, o conhecimento que você vai adquirir quando você trabalha com essas pessoas também, com as oportunidades que estão tendo, né? Bacana Sim. demais. E como é que foi a vida no Trade Republic? Lá em Berlim ainda, não é isso? Sim. Foi tão boa que eu tô aqui. Foi tão boa que eu tô em Florianópolis. Não, não, é assim, para mim foi um pouco complicado, assim, que eu estava saindo de um ambiente muito diverso, muito acolhedor e que tinha todo esse suporte open source, muito alinhado com vários valores que eu tinha, e aí eu fui para um banco digital, né? E Certo. era eu e mais 8 caras no meu time, né? Então era meio complicado, assim, primeiro que já não tinha uma cultura tão diversa, então várias e várias vezes as pessoas estavam me ensinando, sei lá, como usar um grep no terminal, ou você me ensinando coisas super, super básicas, e eu assim, não, colega, realmente eu já sei fazer essa parte. Ou às vezes eu explicava uma coisa, sugeria uma. As pessoas sugeriam coisas que não tinham muito a ver só para mostrar trabalho, enfim, tinha bastante politicagem, bastante pressão, um ambiente de trabalho bem pouco saudável, assim, né? Certo. Assim, não que eu não soubesse disso antes, porque eu fui no Glassdoor, eu li a nota e já sabia. Mas eu pensei, eu quero trabalhar com Developer Experience, e na época eles me ofereceram um ótimo salário, eu pensei que mal tem. Aí depois de uma semana, não, um mês eu já tinha entendido qual era o mal. E eu pensei assim, bom, não vai ser aqui que eu quero trabalhar, mas, na verdade, essa experiência me ajudou muito para entender, primeiro, que realmente eu gostava de Developer Experience, todas as tarefas que eu tinha que fazer eram muito legais, só o ambiente realmente que não favoreceu. E também eu entendi que eu não queria mais trabalhar para a indústria, que eu estava cansada de, pô, sei lá, eu estava 14 anos trabalhando com isso e tendo esse tipo de atritos, né, que eu queria ir trabalhar com pessoas que quisessem colaborar, que quisessem crescer juntos, sabe? Não, então, foi aí que eu decidi, assim, não quero mais trabalhar na indústria agora, eu quero tentar fazer as coisas que eu acho que eu posso colaborar. Então, daí eu decidi sair da Third Republic. Então, lá o período de experiência são 6 meses, né? Então, quando eu acho que deu 2 meses, por aí eu falei, galera, então, não vou continuar. Mas se vocês quiserem que eu saia já, beleza. Aí falaram, não, então fica até quando quiser. Então, fiquei 5 meses, né? Para Uhum. não atrapalhar eles também. E aí eu saí. Certo. E aí você voltou para o Brasil nessa época? Sim, aí eu voltei para o Brasil. Deu uns 2, 3 meses ali até me ajeitar, e aí eu resolvi voltar para o Brasil, né? Aí no meio teve várias coisas pessoais também, teve uma separação, enfim. E aí eu pensei, bom, eu já não quero mais trabalhar para empresas. Eu quero talvez tocar realmente coisas que tenham mais a ver comigo. Uhum. Eu já não quero mais morar aqui, porque, enfim, teve separação, quero vida nova. Então eu pensei, vou voltar para minhas raízes, né? Vou para conseguir aquela energia, aquela força e acolhimento. Aí eu voltei Legal, para Floripa, que eu legal, sou daqui, legal. né? E você já está há quanto tempo em Florianópolis? Então, eu vim em agosto, Agosto. então nem um Recente, ano ainda. recente. Uhum. E você está trabalhando agora com o Boca Dev? Isso, então aí foi uma história em paralelo que foi acontecendo, né? Uhum. Enquanto eu estava em Berlim, a minha prima, a gente sempre foi muito unidas, né? E ela já fazia várias coisas, fez várias coisas da vida. Ela foi dançarina, professora de dança, ela trabalhou no trabalho de guarda-vidas, trabalhou de vendedor, enfim, tudo que você pode imaginar, minha prima já fez. E ela falou assim: prima, podemos conversar um dia que eu queria falar um pouquinho sobre TI. E aí começou a falar sobre o interesse em trabalhar com TI, né? E aí eu fui falando: não, então vamos conversar. Ela queria saber como é que é o mercado e tudo mais. Nisso a gente ficou mais ou menos um ano conversando, vamos dizer assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, por aí, para ela só entender se ela gostava ou não, porque Certo. é diferente de fazer uma transição de carreira quando você tem condição, né? Ela tinha que trabalhar 8 horas, sábado, domingo, tipo, eu não vou, né, fazer, né, com que tudo aconteça, sendo que a gente não tem certeza que ela vai gostar, né? Então, primeiro a gente ficou conversando só nisso, e depois ela falou, não, eu curti a ideia mesmo, vamos tentar começar. Ela conseguiu até trocar o emprego para um outro emprego que daria um tempinho a mais para ela poder estudar. E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia com ela, que eu já tinha mais ou menos uma ideia, e eu comecei a aplicar nela, que era ensinar com o open source, desde o começo. Então, eu basicamente criei toda uma metodologia de uma parte teórica de tal forma, outra parte teórica de tal forma, e quando chegar na prática, o open source, né?
E a gente pegou um repositório, que é o Brazilian Utils, BR Utils Python, que eu tinha tido interesse uns anos atrás, estava lá na comunidade e eu queria ajudar. Tinha uma versão em TypeScript que era bem famosa, que é basicamente uma biblioteca para ajudar, por exemplo, ajudar negócios brasileiros. Então, por exemplo, a validar CPF, validar CNH, Uhum. gerar número de eleitor, enfim, Certo. né? Tipo um Utils. E aí eu comecei, aí eu só dei uma estruturada nessa ferramenta, né, na parte mais de DevEx ali, para deixar tudo automatizado, e eu comecei a ensinar ela assim. E aí, cara, ela foi aprendendo, e assim, para mim o melhor ponto era, eu não queria que ela saísse do trabalho dela sem ela ter certeza que ela gostava. Uhum. E aí, para mim, foi o estalo, sabe? Que com o open source ela podia ver como é que era completamente o fluxo de trabalho. Ela poderia ver como é que é gerenciar um projeto, ela poderia Uhum. colaborar com outras pessoas, ela poderia entender o que é o dia a dia de encontrar um bug e ficar lá se batendo, né? E ela participou da primeira Hacktoberfest, ela estava lá cuidando de mais de 14 colaborações junto e tudo mais. Ela pirou a cabeça, adorou e decidiu que queria isso. E até que um dia eu cheguei e falei para ela, eu voltei de futebol, estava animada e eu falei assim, aí perguntei para ela assim, quanto é que tu tá ganhando no teu trampo aí? Né? Porque nessa época eu tava trabalhando, acho que é para SoundCloud, então tava de boa. Uhum. Aí ela falou, eu ganho isso. Aí eu falei, cara, eu consigo cobrir isso, só que eu não consigo te pagar, sei lá, Unimed, essas coisas. Ela falou, tá, então acho que eu ganho. Aí eu falei, eu tô por aí, né? Aí eu falei, pô, então eu consigo te dar uma grana pra gente começar a tentar criar essa ideia de ensinar as pessoas mais ou menos nesse estilo, porque nós dois pensamos, pô, parece que ajuda muito e outras pessoas iam se Uhum. beneficiar. E aí eu comecei a ela sair do trabalho dela e a gente começou a formar toda a ideia. E aí isso foi em agosto de 2023. E aí depois eu saí da Third Republic, né, que foi em abril de 2024. E aí eu, depois disso que eu saí, eu fiquei full time também. E agora nós duas estamos no tempo integral trabalhando na Kumbu. Sensacional, bacana demais. E é um projeto que a gente tem muito com o que a gente faz nos programadores também, de tentar ajudar as pessoas, tentar colocar as pessoas para frente, tentar colocar as pessoas em tech, né? E como é que estão os planos? O que você tem planejado com o BocaTev? Pode contar um pouquinho para a gente? Claro, esse ano tá bem legal, assim, não sei, várias coisas. Se você for pensar, assim, é muito recente, né? Porque eu voltei para o Brasil em agosto, então só aí mesmo que eu consegui começar a trabalhar. Então não tem nem 10 meses que eu estou trabalhando realmente integral na Cumbuca. E a primeira parceria que a gente conseguiu foi com a Linux Tips. Uhum. Então a gente vai lançar um curso agora em maio, que é de Git e GitHub, Legal. introdutório. Então eu estou mais ou menos um ano montando esse material todo de conteúdo, que é para realmente ensinar Git e GitHub de uma forma para iniciantes. Sabe, eu sempre fiquei muito chateada com o jeito que é ensinado o Git e GitHub, tanto em português quanto em inglês. É, do jeito que geralmente coloca uma bolinha, uma seta, e aí a pessoa, né, assim, eu acho que a bolinha e a seta, elas dá para entender depois que tu entendeu. Uhum. Mas, né, uma pessoa que está entrando na área, e são ferramentas que você vai ter que usar, se for usar na indústria ou no open source. Então, é realmente um esforço que eu coloquei para tentar deixar isso o mais iniciante possível e mais, assim, introdutório. Então, tem várias decisões de tipo, o que esse comando aqui eu não vou ensinar, porque para esse momento, né? E para tentar mostrar como que é um fluxo de trabalho legal. Porque a minha ideia, e da Cumbuca, é tentar trazer o máximo de pessoas para o open source no Brasil. Porque a gente acredita que assim a gente consegue dar oportunidade para as pessoas. Uhum. Você consegue quebrar basicamente aquele ciclo de eu preciso de trabalho, mas para isso eu preciso de experiência, mas para eu ter experiência eu preciso de um trabalho. Bom, e a pessoa fica nessa e nunca consegue o primeiro emprego. O open source ele vem para quebrar isso, né? Ele te dá a experiência real e aí você consegue um trabalho a partir disso. Então, essa ideia do curso e do material que está sendo escrito é para conseguir, de maneira mais fácil, conseguir introduzir pessoas ao open source no Brasil e dar Bacana, oportunidade para essas pessoas entrarem no mundo da tecnologia. bacana demais isso, né? O que a gente fez lá nos programadores, o primeiro desafio é aprender Git e GitHub. Então a gente tem um tutorial que as pessoas têm que seguir para fazer basicamente você tem um arquivo e você tem que clonar o repositório, você tem que dar um fork, né, clonar o repositório, e você tem que colocar o seu nome na lista de participantes daquele desafio, entendeu? Uhum.
Então, primeiro de tudo, as pessoas têm que assistir um tutorial que tem de Git, e seguir, tem um passo a passo, a gente tem passo a passo, para a pessoa fazer aquilo, né? Mas uma coisa que eu noto, que é uma dificuldade muito grande nas pessoas, é querer começar, né? Ou querer fazer. Eu entendo que a área de tecnologia não é para todo mundo, eu entendo que é complicado, mas eu acho que tem duas, talvez tem duas dificuldades, talvez eu tenha, acho que tem mais que duas, mas as duas coisas que eu tenho notado muito é as pessoas querem uma solução imediata para os problemas. Eu, infelizmente, não tem aquela coisa que alguns vendem assim, aprenda a programar em uma semana e ganha 100 mil por ano. Não funciona assim, entendeu? E eu acho que está faltando um pouco das pessoas assim, pô, eu vou ter que investir um tempo aqui. Da mesma forma que a sua prima está fazendo, né? A sua prima chegou e falou assim, pô, eu tenho interesse nisso, e ela entendeu que não vai ser da noite para o dia que ela vai aprender tudo que tem que aprender, né? Então, gradativamente, você vai aprendendo as coisas, né? E outra coisa que eu vejo tem tanta informação que eu acho que as pessoas novas, elas entram, elas ficam assim, para que lado que eu vou? Já viu aquele meme do John Travolta, que ele fica lá, exatamente. é aquilo, né? O cara fica assim meio, a pessoa fica meio perdida, do tipo, eu vou para onde? Eu vou para Data Science, eu vou para esse negócio de Machine Learning, para onde é que eu vou? O que que eu faço? Entendeu? Então é difícil, a gente criou uns artigos também iniciantes do tipo, pensando como programador, faça isso. E ter tipo um roteirozinho, tipo um roadmap que a pessoa pode seguir, né, para ajudá-la a evoluir na coisa. E é bacana demais esse que você está fazendo com o BocaDev, e vou ter bastante interesse em acompanhar e ver a evolução desse projeto, desse produto, né? E por falar em... Só duas coisinhas aí que tu falou que são muito importantes e tem tudo a ver com o Kumbuka. A primeira é a parte, né, de colocar o esforço, né, para colocar esforço, tempo e dinheiro, né, para você conseguir entrar na área. Porque as pessoas pensam muitas vezes em transição de carreira, elas pensam que é um passo, parece que é um passo menor. Mas se a gente só colocar o nome de começar uma carreira nova, acho que às vezes, porque do mesmo jeito que você, por exemplo, teve uma carreira antes, você teve que colocar muito esforço, estudou e tudo mais, para transicionar para a carreira, você tem que fazer igual, não é como se você pegasse um atalho, nada, né? Você realmente precisa fazer, estudar e ir em frente, né? Então, não é uma coisa assim, instalar dos dedos. Existem casos que as pessoas conseguirem mais rápido? Existem, mas o normal, o geral, é que você precisa dedicar muito, muito tempo, né? E o outro ponto, que ponto? Vou lembrar. Sim, lembrei. Sobre ter muitas opções, certo? Então, essas são as primeiras preocupações, que foi por isso que eu falei para minha prima, vem aqui que eu te ajudo. Então, eu basicamente desenvolvi a metodologia de uma mentoria. E eu a gente começou a pensar que essa metodologia de mentoria também funcionaria para outras pessoas. Então, no final do ano passado, a gente fez uma rodada de mentorias que basicamente a gente pegou 15 pessoas com muita experiência no mercado, juntou com 15 pessoas completamente iniciantes, e aí eu passei mais ou menos essa metodologia, né, para mentorar, e aí elas foram fazendo esse ciclo, foram 6 semanas, que basicamente isso, filtrar, entender qual que é o momento da pessoa, entender quais são as necessidades, o que você apontar, acho que você pode aprender por aqui, porque isso é muito importante, a quantidade de material que vem, a quantidade de conteúdo, e todas as pessoas dizendo que a última tecnologia é mais importante, isso deixa qualquer um maluco, não tem como. Eu acho que tem um pouco do efeito do Facebook ou outras redes sociais, do tipo da recompensa instantânea, entendeu? Tem um pouco daquela coisa do tipo, tá, eu quero mudar de carreira, mas, pera lá, eu vou ter que fazer isso? Vai. Eu vou ter que aprender isso aqui? Vai. Entendeu? Todo mundo teve que aprender isso aí uma vez. Exato. Tem um certo, assim, acho que as pessoas... Tem muito aquela coisa do vendedor de curso também, né? Do tipo, faço o curso aqui em uma semana e tá tudo resolvido. E não é assim. As pessoas precisam entender isso também, entendeu? Mas tem muito mais opção hoje em dia que o que tinha quando eu comecei, que era tudo mato, né? Mas você falou também uma coisa interessante, você falou que tem do começo, de começar... Eu comecei há 39 anos, eu ainda não terminei ainda. Exatamente. Você vai aprender eternamente nessa área, você vai aprender coisa que você vai esquecer ou vai deixar de usar, e vai aprender coisas novas, aprender. É constante evolução, constante crescimento. E por falar em... é porque tem problema. Exatamente. Ou então morreu. Eu ia falar isso, mas...
Deixei vocês Então, entendidos. tomara que não seja por aí. Mas, enfim, Não. falando em evolução, falando em crescimento e aprendizado, você está aqui, eu ainda estou pensando aqui na pessoa que a sua amiga falou para você, já pensou em sistema de informação, e aquilo abriu um caminho enorme na tua vida, né? E o outro jogou futebol lá, falou da empresa, e você foi para os caminhos que vão abrindo nas vidas das pessoas, né? E o papo que você teve com a pessoa lá do open source também, que resolveu um problema que vocês tinham, todos esses eventos que você teve, né? Mas considerando isso tudo aí que você passou, viveu e continua vivendo e vai viver, tem alguma área na qual você não tem atuado ainda, que você gostaria de, quem sabe, atuar um dia? Eu acho que para mim agora está sendo muita parte de. E aí não seria tão técnica, mas a parte de empreender, né? Que acho que agora, no momento eu tenho fugido um pouco dela, né? Que eu estou tentando focar um pouco mais técnica, deixando a minha prima para cuidar mais dessa área, mas eu acho que é uma área bem interessante que eu preciso tentar entender mais. E aí eu acho que vão ser duas partes, né? Uma parte mais, claro, da parte de empreender em si e também de gerir equipes e tudo mais, porque no fim acaba que eu fui indo completamente ao contrário, né? Eu falei que eu queria ir para a parte técnica, sem e completamente ficar ali no developer experience, mas no fim das contas, né? Se você está ali numa empresa que vai crescer, que vai acabar que eu com certeza vou estar liderando, né? Então, eu acho que essas áreas aí, elas vão puxar e eu acho que vai ser bem interessante, vão ser desafios bem legais que são completamente diferentes do que eu já estava, às vezes, até um pouco, né, cansada ali na parte técnica. Então, Eu acho que você está falando do empreendimento, mas você falou muito de Dev Experience também. Eu acho que esse Dev Experience ele te prepara também para você ter no final das contas, você empreender, você está criando um produto e você está querendo ofertar esse produto para outras pessoas, né? E acho que a tua experiência como Dev Experience te ensinou também a necessidade de você entender o que as pessoas precisam, para que elas querem usar o teu produto, como é que você pode ajudar essas pessoas como developer, né, a fazerem realmente o que elas precisam fazer. Acho que isso é uma coisa bem interessante de você usar também. E a gente falou sobre o futuro, falar um pouco do passado, né? E você teria feito alguma coisa diferente no passado, olhando para trás, assim? Sei lá, não teria jogado futebol, não? eu vou dizer uma coisa bem técnica, bem específica. Tá? Eu teria estudado testes automatizados antes de sair aprendendo a programar na loucuragem, porque eu aprendi a programar basicamente assim, na indústria mesmo, né? Quando eu fui ali para JavaScript, enfim, eu ia fazendo qualquer coisa, sabia, é, enfim, estava aprendendo o que era fazer um código limpo, mas eu fui ver, juro para você, fui ver o que era um teste automatizado só quando eu fui para a Hungria. Ou não, talvez um pouquinho antes ali, quando eu estava no final da cohort, talvez. Então, e aí tu não pega aquele cacuete, né, de já sempre pensar com. Então, quando eu tento ensinar as pessoas, eu já tento gente sempre ensinar isso. Então, tecnicamente, assim, eu diria isso, porque teria sido minha vida teria sido mais fácil. É, e no geral, não, eu acho que no fim das contas, se você muda qualquer uma das coisinhas ali, você muda onde você está agora, né? E eu acho que eu estou feliz onde eu estou agora, então eu acho que tem muitas coisas diferentes para aprender e muitas experiências novas que eu vou passar que eu não queria abrir mão. Então, na verdade, eu estou respondendo do passado, mas sobre o futuro, né? Faz total sentido, né? Que você muda uma peça no passado e aquilo tem um impacto no que já aconteceu ou vai acontecer no futuro também, que você nunca sabe onde é que a coisa vai te levar também, né? Tem Exatamente. você precisa abraçar a incerteza, o desconhecido, né? Para você ir à frente também. E falando um pouco sobre o desconhecido, falando um pouco sobre abraçar o desconhecido, no grupo lá que a gente tem no Telegram, tem mais de 4.000 pessoas no grupo, né? Então, constantemente tem perguntas e vários outros grupos também relacionados a programação, a gente tentando entrar em tech, as pessoas perguntam assim, pô,
como é que eu começo? Pô, como é que eu faço? E será que esse negócio é para mim? Tem um jeito fácil de eu começar e ficar rico rápido. Não, Como é que eu crio o Uber? Eu preciso ter uma oportunidade aqui, eu quero criar o Uber. Dá para eu fazer uma semana sem dinheiro, entendeu? E as pessoas, elas têm várias questões, né? A AI, será que vale a pena eu investir meu tempo nisso? Porque a AI vai terminar com o trabalho de todo que é programador. O que você recomendaria para essas pessoas que têm tantas dúvidas, que estão tentando começar, tentar entrar em tech, né? Ao mesmo tempo que tem tanta informação disponível, tem tanta dúvida e tanta, assim, incerteza também. O que você recomenda para essas pessoas? a primeira coisa que eu recomendo é começar, porque você precisa, primeiro, entender se você gosta, que é fundamental, se você se adapta com o estilo de vida, se você se adapta com estar ali parado na frente do computador não sei quantas horas, se você se adapta a todo esse ambiente. É, uma coisa que todo mundo me pergunta é, em quanto tempo eu vou conseguir aprender se eu dedicar tantas horas se eu dedicar tantas horas por dia, em quanto tempo eu vou aprender Python e vou conseguir um emprego? Não sei, não sei, não tenho a menor ideia. Não tenho ideia de como você aprende, não tenho ideia de como que é a sua dedicação de tempo, eu não tenho ideia da oportunidade no mercado que pode aparecer ou não aparecer para você. É que nem você perguntar em quanto tempo que eu aprendo inglês. Vou saber, depende de quanto tempo você vai se esforçar. Se você seguir tal e tal coisa, talvez você, né? Então, tu consegue ter algumas dicas e também depois que você conhece a pessoa, você consegue entender um pouco melhor. Mas então, esse anseio por saber quanto tempo e já pensando no final é o maior problema para mim, porque se você não gostar, não faz diferença. Se você não gostar, não importa, você não vai nem conseguir chegar lá no final. Então, primeiro você tem que tentar entender realmente se você gosta ou não gosta, e para isso, eu, pelo menos, o que eu fiz foi tentando várias coisas. Então, até eu chegar ao ponto de que eu gostava de back-end, até eu chegar ao ponto de eu gostar de developer experience, passaram anos. Eu tentei front-end, eu tentei data, eu brinquei com mobile, foi assim, ó, porque eu queria entender todas as coisas e naturalmente você vê o que você gosta mais. Então, lógico, quando você está começando, não tem como você tentar tudo ao mesmo tempo. Então, foca em um. Foi lá, focou. Escolhe um lá, não importa. Vai ter. Vaga vai ter. Assim, no geral, não é esse o problema. Então, escolhe lá. Você foi mais com a cara de qual? Foi com mais cara de back-end. Tá, escolhe uma linguagem, pelo amor. Não tenta 12 linguagens ao mesmo tempo. Escolhe uma linguagem, um negócio e vai. Aí você vai, foca nisso, vê se gostou. Gostou, não gostou, já, sei lá, vai fazer outra coisa. Aí depois disso, vai junto nas comunidades, acho que esse é um ponto importantíssimo. Comunidades ajudam você a ter essas conexões, para ter oportunidades, consegue justamente mostrar esses passos, né, para você não ficar batendo cabeça tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo. Junta nas comunidades que elas estão lá para te ajudar, e depois também você vai conseguir ajudar elas de volta. Então, foca num caminho, vai nas comunidades e vê se você gosta. E não pensa, eu sei que é complicado, porque você vai estar dedicando seu tempo, você vai estar dedicando um tempo extra, é, mas você não vai conseguir saber, mesmo que você faça muitos cálculos, em quanto tempo você vai conseguir seu primeiro emprego, em quanto tempo você vai conseguir aprender. Principalmente se você estiver gastando tempo pensando em quanto tempo você vai conseguir aprender. Excelente recomendação, Kim. Excelente recomendação. Camila, você falou de open source. Eu assumo que você usa bastante Linux. Estou errado? Estou certo? Usa o Mac, né, no caso Você que usa tá Mac? aí, né? Então tá junto, né? Tá lá. Né? E como é que você vê como é que é o teu ambiente de desenvolvimento e trabalho? Eu uso bastante, porque no fim das contas, eu developer experience, eu gosto de fazer várias automações, assim, né? Então, e como eu uso um Mac, então eu acabo deixando tudo mais ou menos ali. Já que nas empresas eles sempre dão um Mac, e depois de um tempo você consegue comprar. Então, eu costumo então usar muito, eu uso bastante um carinha para automatizar, que é o Alfred, não sei se Uhum, você conhece. conheço. E aí é muito divertido aqui. Eu ponho para automatizar tudo. Então, é um aplicativo lá que acho que é só no cloud, ficou para mim uma vez e ficou para sempre. E,
E basicamente você consegue fazer várias automações, tanto, né, ali na interface dele, ou você programando mesmo e colocando ele para rodar um script, né? Certo. Então, então, uso isso, um terminalzinho bem básico ali, um bashzinho lá com ZSH, né, na real, um ZSH. E VS Code, mais simplinho, sem 300 instalações. Mas também não sou do VI, só servidor mesmo. Servidor, não, eu sei enviar, mas eu não, mas eu prefiro uma coisa mais visual. Até porque também eu sou PCD, né? Eu tenho baixa visão. Então é engraçado, porque as pessoas elas conseguem ver meu código a 3 esquinas de casa. Porque fica numa tela gigante, a fonte é gigante. Então tem toda a parte de automação para isso também, né? Porque quando eu vou pegar um computador novo, tá tudo pequeno. Então eu tenho que rodar tudo para daí ele começar a mudar os DPI, mudar tudo. Então, Certo. e aí eu tenho um monitor que é 42 polegadas, porque daí dá para botar mais coisa, porque senão não Certo. cabe nada na tela. Assim. Então é bem legal. Perfeito, legal. E você tem dica de livro, música, jogos, filmes ou qualquer outra coisa que você quiser recomendar? Praias de Floripa, sei lá. Para isso aí, por favor. Cara, eu acho que eu vou chegar no ponto aí de comunidades. Vou tocar nesse ponto. Eu acho que mais do que consumir um conteúdo ou outro, eu acho que as comunidades vão te mostrar muitos outros conteúdos e muitas outras coisas. Então, veja suas comunidades locais. Às vezes, se não é local, tem várias remotas. Sei lá, por exemplo, a comunidade de Python no Brasil é fortíssima e ela é muito acolhedora, independente da linguagem. Ah, mas eu programa em, sei lá o que, PHP. Não interessa. Na comunidade Python a gente tem 2 lemas bem importantes, que é o primeiro, que é pessoas maior que tecnologia, e o segundo é eu vim pelo Python, né? Eu vim pela linguagem, mas fiquei pela comunidade. Então tem muita gente lá que não programa mais em Python há anos. Então, cola nessas pessoas, no geral, mas eu já tenho várias oportunidades, não preciso de mais. Pô, mas a comunidade te traz um sentido muito maior para a tecnologia em si, para mim faz muito mais sentido. E nessa mesma linha, então, eu diria, a Linux Tips tem vários cursos legais abertos. Então, se for lá na Linux Tips e ver todos os cursos que são essentials, eles são de graça. Então, o pessoal que tanto consegue encontrar de JavaScript, de Python, enfim, qualquer coisa, pô, ali na manha, de graça, então, tipo, cara, e a Kumbuka, né, que a gente tá criando agora esse material do GitHub, a gente vai lançar em maio, e a gente também tem newsletter todo mês, e a gente mostra bastante sobre oportunidades que estão tendo, o trabalho que a gente fez, se vai rolar mais ciclos de mentoria. Para você assinar a newsletter, é só ir lá no site lá embaixo, tem assine, kumbuka.dev, desce lá e assine. Então, a gente vai estar sempre mandando ali todo mês, oportunidades, projeto open source legal para conhecer. Tem os projetos open source que a gente faz parceria, então, esse pessoal aqui é muito legal, eles são bem acolhedores na comunidade, chega lá para aprender junto, enfim. Então, acho que seria essas dicas, assim, gerais, assim, nenhum conteúdo específico. Bacana, bacana demais. E é kumbuka.dev, certo? Kumbuka.dev, isso aí. E tomara que todo mundo no Brasil saiba o que é kumbuka, né? A tigela. Tigela. O Kumbuka é mais legal, né? Com kumbuka é bem melhor, é sensacional. E se você não sabe o que é kumbuka, você tem que ser deportado. E você quer, além do kumbuka.dev, você quer divulgar alguma coisa para contato, informação, rede social, LinkedIn, o que você quiser divulgar aqui? Assim, principal que Kumbuka Dev, que vai me encontrar lá, mas se quiser encontrar minhas redes sociais, no GitHub é Camila Maia. E lá você vai encontrar 1000 projetos open source que eu vou na loucuragem, né? Mas também nas outras é C Maia, M-A-I-A-C-D. Então, mas geralmente procurando Camila Maia, ou vai ser uma cantora ou vai ser eu. E, Camila, eu acho que dava para a gente ficar mais umas 3 horas conversando aqui, mas com certeza você tem outras coisas para fazer aqui. Mas tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Como eu me vejo daqui a 5 anos, não, mentira. Essa pergunta do HR. Ou se eu tivesse se fosse um utensílio de cozinha, qual que eu seria? Pergunta para entrevista.
Pô, alguma pergunta que eu pensei que poderia fazer? Não, eu acho que cobriu bem, nada que eu tenha tido em mente agora, assim. Legal, bacana. E, novamente, muito obrigado pelo teu tempo, um prazer enorme, e tirar um tempo do teu sábado, que a gente está papeando mais de 1 hora. E fica 2 minutos comigo aqui, que eu vou parar de gravar, a gente conversa mais depois. Prazer te conhecer, muito obrigado pelo teu tempo, Camilo. Valeu, obrigada, viu? Adorei. Deixa eu parar aqui de gravar um segundo.